Um estudo inédito realizado pelo Instituto Escolhas destaca que a recuperação de florestas em pequenas propriedades pode produzir 156 milhões de toneladas de alimentos ao desenvolver sistemas agroflorestais. A recuperação de 1 milhão de hectares de áreas desmatadas pode gerar 260 bilhões de reais de receita líquida, além de contribuir com a remoção de gás carbônico na atmosfera. Para falar sobre esse estudo, nós vamos conversar agora com a Patrícia Pinheiro, gerente de projetos do Instituto Escolhas. Boa tarde, Patrícia, bem-vinda. O agro brasileiro já tem algum tempo que trabalha com sistemas de agrofloresta. Acaba sendo usado mais, às vezes, em grandes propriedades. Vocês estão apresentando um estudo chamado inédito com relação às pequenas propriedades. Como é que vocês chegaram a esses números aí que eu achei interessante, de bilhões de reais de receita líquida e também com relação a 1 milhão de hectares de áreas desmatadas? Boa tarde, Valteno. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Prazer estar aqui. Sim, então a gente levantou nesse estudo, fez uma proposta mais ampla para a recuperação desses 12 milhões de hectares até 2030 no país, com uma combinação de produção de alimentos, produção de madeira e restauração ecológica, né? E aí pensar a produção de alimentos é pensar justamente essa produção das pequenas propriedades, especialmente da agricultura familiar. Então, a gente levantou tanto os locais, né, com maior potencial para que sejam feitas essas produções, quanto as atividades possíveis. Então, desde as espécies produtivas mais adequadas, né? Porque o sistema agroflorestal ele vai ser uma combinação de espécies produtivas que conciliam a conservação ambiental com a produção de alimentos numa floresta. Então, vão ter desde árvores nativas, frutíferas, madeireiras, cultivos de ciclo curto, como milho, feijão, entre outras plantas, né? E aí, desde o início dessa produção nos sistemas agroflorestais, a gente tem culturas já plantadas nos primeiros anos que vão gerar alimentos, né? E esse retorno ele vai acontecer ao longo do tempo. Então, do terceiro ano em diante, por exemplo, nós já temos frutíferas sendo colhidas, ou seja, é um sistema que ele pode aliar a conservação ambiental com a produção agropecuária. O estudo de vocês focou em que regiões do país, Patrícia? Olha, Valteno, a gente levantou de todo o Brasil, né? E aí é muito importante a gente falar que os sistemas agroflorestais eles precisam olhar para as características ecológicas de cada local. Então, nós levantamos 43 variedades de alimentos, seja de lavoura, seja de extrativismo, como o milho verde, o pinhão, a jabuticaba, o palmito, o cacau, a banana, a mandioca. E para cada região, a gente levantou possibilidades de sistemas agroflorestais, né? Considerando plantas nativas, considerando produtos da sociobiodiversidade dentro desses modelos. Por exemplo, no norte, a gente tem o açaí, o cupuaçu, a banana e o cacau em um dos sistemas. Já no nordeste, o cacau também, mas com a banana e outras nativas. E já no sul, a erva mate junto com a araucária, que gera o pinhão, né? Então, cada local possibilita muitas alternativas de sistemas agroflorestais. Vocês focaram só na agricultura ou também na pecuária? Porque aqui no Centro-Oeste, também na região Norte, eu já visitei sistemas agroflorestais em que combina a pecuária com a produção de árvores, por exemplo, o mogno africano, que você aí não é de 3 anos, mas acho que é de 6, 7 anos, você teria a primeira colheita. Então, os animais, eles pastam debaixo da sombra, inclusive para rebanho leiteiro é muito bom, porque diminui o estresse das vacas, mas vocês concentraram apenas em agricultura ou também em pecuária? Perfeito. Eu acho que uma coisa que é importante destacar é que são vários arranjos possíveis. E aí, para a recuperação das áreas desmatadas ou degradadas, a gente pode pensar em animais no sistema. Esse estudo especificamente não trabalhou com os chamados sistemas agro-silvopastorizo ou a integração lavoura-pecuária-floresta, né? Mas eles podem auxiliar muito, por exemplo, na recuperação das pastagens degradadas, porque vai otimizar espaços, aumenta a produtividade, tem melhora de nutrientes, o bem-estar dos animais, né?
Então, vai se gerar uma receita com a produção de cultivos tanto agrícolas quanto silviculturais, quanto dos animais, sem demandar a abertura de novas áreas. Acho que isso é importante. A gente trabalhou com isso em um outro estudo, que é da bioeconomia, como a bioeconomia pode combater a pobreza na Amazônia. E a gente focou especificamente no Pará e no Maranhão. Eu estive conversando com o Sérgio Leitão, presidente do Instituto Escolhas, que falou, essa entrevista vai ao ar, inclusive, na semana que vem, falando exatamente sobre esse foco, né, da produção de bio, uma produção voltada para a floresta e com a possibilidade também de grande faturamento. Mas eu queria insistir nessa questão do sistema agroflorestal, que, como eu já te falei, faz parte da Embrapa, né? A gente desenvolveu bastante isso na agricultura brasileira, que é o seguinte: você precisa, na verdade, saber de que forma vai consorciar, o que vai dar certo com o quê. Porque às vezes o produtor, ele tem ali um bananal que às vezes não vai combinar com a floresta, às vezes o bananal precisa de sol, não pode ter sombra. Então, às vezes, o cacau pode dar certo dentro de um sistema agroflorestal. Então, assim, vocês estão oferecendo aos produtores, e no caso, aos pequenos produtores, as opções, e de que forma que eles vão fazer isso? Eles teriam mudas, há uma previsão para essa distribuição de mudas de frutíferas, por exemplo? Então, a implementação de um projeto de restauração florestal vai depender de uma cadeia muito complexa, né? Então, tu trouxe aí alguns elementos. É importante pensar na cadeia de insumos, na cadeia de sementes, de mudas. É importante pensar nas pessoas que vão estar trabalhando com essa mão de obra, né? É importante pensar também nos produtos que vão ser gerados, produtos da sociobiodiversidade, produtos florestais não madeireiros também. Então, tem desde o coletor de semente, o produtor de muda, o proprietário de terras, as empresas, né? É uma cadeia bastante complexa. Um ponto que eu acho que é importante nesse processo todo é a assistência técnica. Assistência técnica é necessária. E um outro ponto importante são as políticas públicas, né? Essa cadeia ela precisa ser estimulada, isso pode ser de várias formas, né? Também as ações privadas, a gente mostrar que essa é uma possibilidade, é uma oportunidade de se gerar uma economia florestal. Então, por isso a gente traz esses grandes números, né? Os investimentos, mas também os retornos possíveis, para mostrar que é uma possibilidade de gerar benefícios para vários segmentos quando a gente está falando de sistemas agroflorestais, quando a gente está falando da recuperação florestal como um todo. O Sérgio Leitão também me falou aqui sobre a questão da política fundiária, da regularização fundiária, porque sem ela você praticamente nada vai adiante, porque você tem na Amazônia, por exemplo, ele estava me falando lá 100 milhões de hectares, se não me engano, de terras que poderiam ser aproveitadas, 50 milhões de hectares, por exemplo, que você poderia fazer aí esse cultivo, né, de produtos nativos da floresta, juntamente com o consórcio de outras culturas, preservando a floresta e dando ao produtor a renda extra que o sistema agroflorestal permite. Eu acompanho muito de perto o trabalho de vocês e fico muito feliz de saber que vocês continuam aí trabalhando para poder fazer com que o Brasil continue sendo potência. Você está chegando hoje aqui num dia que a gente está celebrando aí um dado da Conab: o Brasil vai produzir a maior safra de grãos da história, 300 e, se não me engano, 23 milhões de toneladas de grãos colhidos na safra 2023-2024. Aliás, 2022-2023. É um número significativo que mostra que a agricultura no país ela é importante, ela é potente, e a gente aqui, com esse estudo, traz também a questão da diversidade, da diversificação da produção também. A gente traz a questão da geração de renda, geração de empregos, remoção de carbono. Então, é uma agricultura que é muito importante para o país, é um setor econômico muito importante para o país, e é isso que a gente quer mostrar, que os SAFs também fazem parte desse processo. Insistir muito na questão da pecuária, porque talvez seja as áreas mais degradadas, né? A pecuária acaba ocupando 2 ou 3 vezes mais a área do que a agricultura. A agricultura brasileira, ela cresce, mas ela cresce bem devagar. A gente praticamente produz alimentos na mesma área plantada há 15 anos atrás. Cresce muito devagar, enquanto que a pastagem cresceu de uma maneira muito mais maior,
e é onde tem aí mais problemas com relação à degradação do solo. Talvez na pastagem, nessas áreas degradadas, o sistema agroflorestal seja interessante de ser aplicado para, além de recuperar o solo, recuperar as áreas degradadas, dar ao produtor condições de continuar, no caso do pecuarista, e tendo um ganho, que é o ganho da madeira ou o ganho das frutas. Perfeito, aumenta a qualidade do rebanho, não se precisa desmatar novas áreas, e se tem uma nova fonte de renda a partir dessas áreas que podem se transformar em floresta. Pinheiro, gerente de projetos do Instituto Escolhas, muito obrigado pela sua participação aqui e parabéns pela equipe de vocês que trabalha muito, eu sei. Obrigada, um abraço. Até mais.